Prezados alunos, convido vocês a passearmos pelo mundo das bebidas para finalizarmos a nossa disciplina Tecnologia de Bebidas. As bebidas são produtos industrializados destinados à ingestão humana em estado líquido, porém sem finalidade medicamentosa ou terapêutica, segundo a nossa legislação. Esta mesma legislação classifica as bebidas em naturais, infusões, refrescantes e alcoólicas. E subdivide essa classificação em bebidas não alcoólicas com concentração de etanol inferior a 0,5% e em bebidas alcoólicas, onde a concentração deste álcool deve ser superior a 0,5%. Das bebidas não alcoólicas, os sucos são bebidas naturais e refrescantes, e a qualidade desse produto depende da sua extração e das etapas posteriores à extração. Durante a etapa de extração do sumo ou remoção da polpa, é importante observarmos o rendimento, uma vez que quanto maior for o rendimento, menor será a qualidade da bebida. A temperatura de extração, para que as características da fruta estejam presentes no suco, também é um parâmetro importante. As prensas que são utilizadas vão garantir um rendimento apropriado para o produto. Após a extração, o suco em elaboração deve ser submetido a etapas de clarificação e estabilização. A decantação é uma dessas etapas, onde a força da gravidade irá fazer com que as partículas em suspensão fiquem depositadas no fundo dos tanques durante o processo de elaboração. Neste mesmo processo, caso seja necessário um armazenamento temporário do produto, ou mesmo ao final de todo o processamento, etapas como pasteurização, trabalho com atmosfera inerte e armazenamento em tanques esterilizados e saturados de nitrogênio devem ser realizados para garantir a qualidade do produto. Para a remoção das partículas em suspensão, também podem ser utilizadas técnicas como peneiramento, em que o suco ele passa por peneiras com poros diferenciados, ou mesmo centrifugação, clarificação com adição de substâncias que garantam a agregação das partículas e aumento do peso das mesmas, facilitando etapas como decantação, centrifugação e filtração, geralmente realizada em filtros rotativos a vácuo. Os sucos podem ser classificados, conforme a nossa legislação, em suco integral, constituído pela extração do suco da fruta, com concentração e composição correspondente à mesma, sem adição de açúcar. O suco concentrado, em que o suco integral sofre uma desidratação parcial, garantindo uma concentração de sólidos solúveis totais próxima a 65 grau-Brix. O suco desidratado, em que o suco integral passa por um sistema de pulverização até umidade relativa máxima de 3%, e o suco reprocessado, que é o suco desidratado, adicionado de água, ou seja, reconstituído na indústria a sua concentração natural. Além dos sucos, as infusões são bebidas não alcoólicas, consideradas importantes nessa nossa caminhada. O chá, principalmente o chá chinês, ou seja, o chá asiático, é uma bebida infusória de folhas secas, com elevadas concentrações de corantes, taninos e teína, um alcaloide que garante um efeito estimulante a essa bebida. As folhas utilizadas para a elaboração desta bebida infusória devem ser folhas de abrunheiro, frecheiro, sabugueiro e cerejeira, plantas com elevada concentração de teína. Aqui no Brasil, nós temos vários outros tipos de chás, não só elaborados com folhas, mas também com flores, frutas e caule das plantas. A exemplo do chá de limão, que é um chá elaborado, uma infusão elaborada a partir de frutas, a infusão ou o chá de flor de laranjeira e o chá de canela. O chá como bebida infusória de folhas, ele pode ser classificado em verde,
quando as folhas não sofrem fermentação, garantindo assim maior adstringência à bebida. O oolong, onde as folhas são submetidas a uma fermentação parcial, e o chá preto, onde a folha é totalmente fermentada, garantindo menor adstringência e coloração mais escura à bebida. O café é outra bebida infusória, na qual a qualidade depende da cereja, ou seja, da fruta, de onde foram extraídas as sementes para a elaboração da bebida. O café Conilon apresenta uma alta produtividade em campo, porém uma menor qualidade em termos aromáticos e de sabor, e uma maior concentração de cafeína quando comparado ao arábica, semente com baixa concentração de cafeína e com características de aromas e sabor que acrescentam qualidade à bebida. Das etapas de elaboração do café, a torrefação é uma das mais importantes. A torrefação irá garantir variações em relação a aroma, sabor, acidez, amargor e doçura para o café. Finalizando as bebidas não alcoólicas, os refrigerantes são bebidas refrescantes, obtidas a partir da diluição do açúcar até a obtenção de um xarope, adição nesse xarope de um extrato de frutas, seguido por diluição com água declorada, ressaltando que o cloro irá proporcionar características organolépticas indesejadas à bebida, finalizando com a carbonatação, ou seja, injeção de gás carbônico a esse xarope diluído, garantindo assim refrescância à bebida. Caminhando para as bebidas alcoólicas, iniciaremos com as cervejas, que são bebidas alcoólicas fermentadas, obtidas a partir da fermentação da cevada, que pode apresentar-se na forma de grão integral ou grão maltado. A maltagem é o início da germinação desse grão, onde irá ocorrer a liberação da enzima alfa-amilase, quebrando a cadeia de amido na posição alfa. Essa quebra de cadeia facilita a etapa de fermentação alcoólica, garantindo assim à cerveja propriedades organolépticas diferenciadas e uma maior concentração de etanol. O lúpulo entra como elemento de aroma, sabor e amargor, garantindo características específicas à bebida final. A água como matéria-prima principal e indispensável para a elaboração da bebida, assim como nos refrigerantes, de grande importância na qualidade final da cerveja. A água também deve ser declorada e deve ter qualidade inigualável para que a bebida final também apresente essa mesma qualidade. Ao final do processamento, existe a carbonatação, a injeção de gás carbônico para garantir refrescância à bebida. Os vinhos também são bebidas fermentadas, quando elaborados a partir de uvas viníferas, segundo a legislação brasileira, são chamados de vinhos finos e apresentam características organolépticas diferenciadas. Exemplos de uvas viníferas: as tintas Syrah, Tempranillo e Cabernet Sauvignon, e as brancas Chenin Blanc e Sauvignon Blanc, ambas de origem francesa. Durante a elaboração dos vinhos, a qualidade da uva é primordial. Tudo inicia-se com a vindima, ou seja, a colheita das uvas no estágio de maturação adequado. As uvas chegam às cantinas ou vinícolas, passam por um processo de desengaço, remoção do engaço, prensagem e fermentação alcoólica. Se estamos elaborando vinhos tintos, a fermentação alcoólica é realizada na presença de cascas e sementes. Já para a elaboração dos vinhos brancos, as cascas e sementes são eliminadas antes da etapa de fermentação alcoólica. Lembrando que, após a prensagem, os vinhos brancos em elaboração
passam por um estágio de maceração pelicular, onde cascas e sementes estão em contato com o mosto, ou seja, com o suco da uva. Após a fermentação alcoólica, os vinhos devem ser clarificados e estabilizados. Passam por estágio em madeira, opcional. O carvalho é totalmente opcional na elaboração de vinhos, uma vez que as características finais da bebida devem ser consideradas, e engarrafamento. Lembrando que os vinhos tranquilos, aqueles sem gás carbônico incorporado, são os brancos, os tintos e os rosados. Já os espumantes possuem o gás carbônico incorporado e podem ser elaborados por métodos de dupla fermentação, como o champenoise e o charmat, ou de fermentação única, como o ast. O ast é um método de fermentação única em tanques pressurizados e é um vinho elaborado a partir de uvas da família Moscatel. Já o champenoise, a sua segunda fermentação ocorre na garrafa e o charmat em tanques de pressão. Partindo para as bebidas fermento-destiladas, aquelas em que existe a combinação de métodos de fermentação com métodos de destilação para garantir o teor alcoólico da bebida final, iniciaremos com aguardente, que são as bebidas fermento-destiladas elaboradas a partir de frutas. No caso, a aguardente de cana-de-açúcar é considerado um produto nacional, ou seja, um produto brasileiro conhecido mundialmente como cachaça. Além da aguardente, o brandy também é um fermento destilado, porém obtido pela destilação de vinho e estagiando em madeira, o que irá garantir características diferenciadas. O rum tem o seu processo de elaboração iniciado pela fermentação alcoólica do melaço da cana-de-açúcar, seguido por destilação, e também pode estagiar em madeira, o que irá garantir variações de coloração, aroma e sabor. A vodka e o uísque são dois fermentos destilados elaborados a partir da fermentação alcoólica de cereais. Entretanto, a vodka não deve envelhecer em barricas de carvalho e deve ser submetida a mais de uma destilação, garantindo assim uma maior pureza do etanol. Já o uísque, esse sim deve passar em carvalho, o que irá garantir coloração, aromas e sabor típicos da bebida. A tequila, o fermento destilado típico do México, obtido a partir do algarve azul, ou seja, os carboidratos para a fermentação alcoólica são obtidos a partir dessa planta, podendo ou não envelhecer em madeira, o que irá garantir variações de cor, aroma e sabor. Finalizamos assim a nossa caminhada pelo mundo das bebidas. Desejo a todos muito sucesso e esperamos revê-los em breve. Um grande abraço. Luciana Andrade Lima, Rodrigo Simões e Cristina Maimone. Prezados alunos, convido vocês a passearmos pelo mundo das bebidas para finalizarmos a nossa disciplina Tecnologia de Bebidas. As bebidas são produtos industrializados destinados à ingestão humana em estado líquido, porém sem finalidade medicamentosa ou terapêutica, segundo a nossa legislação. Esta mesma legislação classifica as bebidas em naturais, infusões, refrescantes e alcoólicas. E subdivide essa classificação em bebidas não alcoólicas com concentração de etanol inferior a 0,5% e em bebidas alcoólicas, onde a concentração deste álcool deve ser superior a 0,5%. Das bebidas não alcoólicas, os sucos são bebidas naturais e refrescantes, e a qualidade desse produto depende da sua extração e das etapas posteriores à extração. Durante a etapa de extração do sumo ou remoção da polpa, é importante observarmos o rendimento, uma vez que quanto maior for o rendimento, menor será a qualidade da bebida. A temperatura de extração, para que as características da fruta estejam presentes no suco, também é um parâmetro importante.
As prensas que são utilizadas vão garantir um rendimento apropriado para o produto. Após a extração, o suco em elaboração deve ser submetido a etapas de clarificação e estabilização. A decantação é uma dessas etapas, onde a força da gravidade irá fazer com que as partículas em suspensão fiquem depositadas no fundo dos tanques durante o processo de elaboração. Neste mesmo processo, caso seja necessário um armazenamento temporário do produto, ou mesmo ao final de todo o processamento, etapas como pasteurização, trabalho com atmosfera inerte e armazenamento em tanques esterilizados e saturados de nitrogênio devem ser realizados para garantir a qualidade do produto. Para a remoção das partículas em suspensão, também podem ser utilizadas técnicas como peneiramento, em que o suco ele passa por peneiras com poros diferenciados, ou mesmo centrifugação, clarificação com adição de substâncias que garantam a agregação das partículas e aumento do peso das mesmas, facilitando etapas como decantação, centrifugação e filtração, geralmente realizada em filtros rotativos a vácuo. Os sucos podem ser classificados, conforme a nossa legislação, em suco integral, constituído pela extração do suco da fruta, com concentração e composição correspondente à mesma, sem adição de açúcar. O suco concentrado, em que o suco integral sofre uma desidratação parcial, garantindo a concentração de sólidos solúveis totais próxima a 65 grau-Brix. O suco desidratado, em que o suco integral passa por um sistema de pulverização até a umidade relativa máxima de 3%, e o suco reprocessado, que é o suco desidratado, adicionado de água, ou seja, reconstituído na indústria a sua concentração natural. Além dos sucos, as infusões são bebidas não alcoólicas, consideradas importantes nessa nossa caminhada. O chá, principalmente o chá chinês, ou seja, o chá asiático, é uma bebida infusória de folhas secas, com elevadas concentrações de corantes, taninos e teína, um alcaloide que garante um efeito estimulante a essa bebida. As folhas utilizadas para a elaboração desta bebida infusória devem ser folhas de abrunheiro, frecheiro, sabugueiro e cerejeira, plantas com elevada concentração de teína. Aqui no Brasil, nós temos vários outros tipos de chás, não só elaborados com folhas, mas também com flores, frutas e caules das plantas. A exemplo do chá de limão, que é um chá elaborado, uma infusão elaborada a partir de frutas, a infusão ou o chá de flor de laranjeira e o chá de canela. O chá como bebida infusória de folhas, ele pode ser classificado em verde, quando as folhas não sofrem fermentação, garantindo assim maior adstringência à bebida. O oolong, onde as folhas são submetidas a uma fermentação parcial, e o chá preto, onde a folha é totalmente fermentada, garantindo menor adstringência e coloração mais escura à bebida. O café é outra bebida infusória, na qual a qualidade depende da cereja, ou seja, da fruta, de onde foram extraídas as sementes para a elaboração da bebida. O café Conilon apresenta uma alta produtividade em campo, porém uma menor qualidade em termos aromáticos e de sabor, e uma maior concentração de cafeína quando comparado ao arábica, semente com baixa concentração de cafeína e com características de aromas e sabor que acrescentam qualidade à bebida. Das etapas de elaboração do café, a torrefação é uma das mais importantes. A torrefação irá garantir variações em relação a aroma, sabor, acidez, amargor e doçura para o café. Finalizando as bebidas não alcoólicas, os refrigerantes são bebidas refrescantes,
obtidas a partir da diluição do açúcar até a obtenção de um xarope, adição nesse xarope de um extrato de frutas, seguido por diluição com água declorada, ressaltando que o cloro irá proporcionar características organolépticas indesejadas à bebida, finalizando com a carbonatação, ou seja, injeção de gás carbônico a esse xarope diluído, garantindo assim refrescância à bebida. Caminhando para as bebidas alcoólicas, iniciaremos com as cervejas, que são bebidas alcoólicas fermentadas, obtidas a partir da fermentação da cevada, que pode apresentar-se na forma de grão integral ou grão maltado. A maltagem é o início da germinação desse grão, onde irá ocorrer a liberação da enzima alfa-amilase, quebrando a cadeia de amido na posição alfa. Essa quebra de cadeia facilita a etapa de fermentação alcoólica, garantindo assim à cerveja propriedades organolépticas diferenciadas e uma maior concentração de etanol. O lúpulo entra como elemento de aroma, sabor e amargor, garantindo características específicas à bebida final. A água como matéria-prima principal e indispensável para a elaboração da bebida, assim como nos refrigerantes, de grande importância na qualidade final da cerveja. A água também deve ser declorada e deve ter qualidade inigualável para que a bebida final também apresente essa mesma qualidade. Ao final do processamento, existe a carbonatação, a injeção de gás carbônico para garantir refrescância à bebida. Os vinhos também são bebidas fermentadas, quando elaborados a partir de uvas viníferas, segundo a legislação brasileira, são chamados de vinhos finos e apresentam características organolépticas diferenciadas. Exemplos de uvas viníferas: as tintas Syrah, Tempranillo e Cabernet Sauvignon, e as brancas Chenin Blanc e Sauvignon Blanc, ambas de origem francesa. Durante a elaboração dos vinhos, a qualidade da uva é primordial. Tudo inicia-se com a vindima, ou seja, a colheita das uvas no estágio de maturação adequado. As uvas chegam às cantinas ou vinícolas, passam por um processo de desengaçe, remoção do engaço, prensagem e fermentação alcoólica. Se estamos elaborando vinhos tintos, a fermentação alcoólica é realizada na presença de cascas e sementes. Já para a elaboração dos vinhos brancos, as cascas e sementes são eliminadas antes da etapa de fermentação alcoólica. Lembrando que, após a prensagem, os vinhos brancos em elaboração passam por um estágio de maceração pelicular, onde cascas e sementes estão em contato com o mosto, ou seja, com o suco da uva. Após a fermentação alcoólica, os vinhos devem ser clarificados e estabilizados. Passam por estágio em madeira, opcional. O carvalho é totalmente opcional na elaboração de vinhos, uma vez que as características finais da bebida devem ser consideradas, e engarrafamento. Lembrando que os vinhos tranquilos, aqueles sem gás carbônico incorporado, são os brancos, os tintos e os rosados. Já os espumantes possuem o gás carbônico incorporado e podem ser elaborados por métodos de dupla fermentação, como o champenoise e o charmat, ou de fermentação única, como o Ast. O Ast é um método de fermentação única em tanques pressurizados e é um vinho elaborado a partir de uvas da família Moscatel. Já o champenoise, a sua segunda fermentação ocorre na garrafa e o charmat em tanques de pressão. Partindo para as bebidas fermento-destiladas, aquelas em que existe a combinação de métodos de fermentação com métodos de destilação para garantir o teor alcoólico da bebida final, iniciaremos com aguardente,
que são as bebidas fermento-destiladas elaboradas a partir de frutas. No caso, a aguardente de cana-de-açúcar é considerado um produto nacional, ou seja, um produto brasileiro conhecido mundialmente como cachaça. Além da aguardente, o brandy também é um fermento destilado, porém obtido pela destilação de vinho e estagiando em madeira, o que irá garantir características diferenciadas. O rum tem o seu processo de elaboração iniciado pela fermentação alcoólica do melaço da cana-de-açúcar, seguido por destilação e também pode estagiar em madeira, o que irá garantir variações de coloração, aroma e sabor. A vodka e o uísque são dois fermentos destilados elaborados a partir da fermentação alcoólica de cereais. Entretanto, a vodka não deve envelhecer em barricas de carvalho e deve ser submetida a mais de uma destilação, garantindo assim uma maior pureza do etanol. Já o uísque, esse sim, deve passar em carvalho, o que irá garantir coloração, aromas e sabor típicos da bebida. A tequila, o fermento destilado típico do México, obtido a partir do algave azul, ou seja, os carboidratos para a fermentação alcoólica são obtidos a partir dessa planta, podendo ou não envelhecer em madeira, o que irá garantir variações de cor, aroma e sabor. Finalizamos assim a nossa caminhada pelo mundo das bebidas. Desejo a todos muito sucesso e esperamos revê-los em breve. Um grande abraço. Luciana Andrade Lima, Rodrigo Simões e Cristina Maimoni.